Desde que tomamos consciência de nossa existência, buscamos um propósito. Queremos acreditar que há um sentido maior guiando nossas vidas, algo que justifique nossa presença no mundo. Mas por mais que procuremos, o universo não nos responde. Ele continua indiferente, silencioso, vasto e impassível. Albert Camus chamou esse choque entre o desejo humano por significado e a indiferença do universo de absurdo. É a frustração que sentimos ao perceber que talvez não haja um propósito pré-determinado para nada do que fazemos. Essa sensação aparece de forma sutil em nossa rotina. A monotonia dos dias que parecem se repetir sem uma razão clara. O incômodo existencial que surge quando nos perguntamos: é só isso? A tentativa de encontrar respostas definitivas e a constante sensação de vazio. Diante desse impasse, surge uma inquietação inevitável. Se não há sentido imposto pelo universo, qual deve ser a nossa resposta? Como seguir em frente sem nos perder na angústia ou no desespero? Se alguém nos dissesse que passaremos a vida inteira empurrando uma pedra morro acima, apenas para vê-la rolar de volta, poderíamos pensar: que ideia absurda! Quem aceitaria uma existência assim? No entanto, se olharmos com atenção, veremos que, de certa forma, essa é a realidade da vida humana. Todos os dias repetimos tarefas. Acordamos, trabalhamos, enfrentamos dificuldades, buscamos felicidade e no dia seguinte tudo recomeça. Então, se a vida é um ciclo sem um sentido final, como podemos seguir em frente sem nos desesperar? Muitas pessoas, ao perceberem isso, caem em dois extremos perigosos. O primeiro é o niilismo, que é quando alguém acredita que, já que a vida não tem um propósito maior, nada vale a pena. Esse pensamento pode levar ao desespero, à apatia e até à vontade de desistir de tudo. O outro extremo é a esperança cega, onde a pessoa cria ilusões acreditando que, se procurar bastante, um dia encontrará uma resposta mágica que fará tudo fazer sentido. Mas e se essa resposta nunca vier? Albert Camus rejeita essas duas posturas. Para ele, aceitar o absurdo não significa desistir da vida e nem se enganar com falsas esperanças. Pelo contrário, significa enxergar a vida exatamente como ela é, sem ilusões, e ainda assim escolher vivê-la com intensidade. Em vez de se render ao desespero ou buscar um sentido que talvez nunca exista, Camus propõe outra solução: a rebelião contra o absurdo. Mas o que significa essa rebelião? Significa entender que a vida não precisa de um propósito pré-definido para ser vivida de forma plena. Se o universo não nos dá um significado pronto, então temos a liberdade de criar o nosso próprio sentido. Não precisamos de um motivo absoluto para continuar. O simples fato de estarmos vivos já é motivo suficiente. Camus usa o mito de Sísifo para ilustrar essa ideia. Sísifo foi condenado a um trabalho sem fim, empurrar uma rocha até o topo da montanha apenas para vê-la rolar de volta. À primeira vista, parece uma tortura sem propósito, mas Camus nos faz um convite surpreendente. E se Sísifo estivesse feliz? Quando Camus diz que Sísifo deve ser imaginado feliz, ele não está falando de uma felicidade ingênua ou falsa. Ele quer dizer que Sísifo pode encontrar um sentido diferente, não no destino final, mas no próprio ato de empurrar a pedra. E isso muda tudo. Se ele aceita sua condição e encara sua tarefa sem desespero, então ele não é mais uma vítima. Ele se torna um rebelde diante do absurdo. Agora pense na sua própria vida. Quantas vezes você já se sentiu preso a uma rotina cansativa? O trabalho, os estudos, as obrigações, tudo parece se repetir sem um propósito claro. Mas e se, em vez de esperar um significado externo, você decidisse simplesmente viver cada momento pelo que ele é? Se encontrasse beleza no processo e não apenas nos resultados? Essa é a grande virada que Camus propõe. Não precisamos de um propósito maior para aproveitar a vida. Podemos encontrar alegria nas pequenas coisas: o vento no rosto, uma conversa interessante, um momento de riso inesperado. A vida não precisa de um grande sentido para ser vivida com intensidade. Por isso, a verdadeira rebelião contra o absurdo não é desistir, nem inventar ilusões. É viver de maneira autêntica, sem esperar respostas prontas. Se não há um significado imposto pelo universo,
então somos livres para criar o nosso próprio. E essa liberdade, em vez de assustadora, pode ser libertadora. No fim, a mensagem de Camus é simples e poderosa. A maior vitória sobre o absurdo é continuar vivendo, escolhendo estar presente em cada instante, mesmo sem garantias, mesmo sem promessas, porque o simples ato de existir já é por si só um ato de coragem. Se há algo que Albert Camus nos ensina, é que a vida não precisa de um sentido imposto pelo universo para ser vivida com plenitude. O absurdo existe, é o choque entre nossa busca por significado e o silêncio do mundo. Mas em vez de nos rendermos ao desespero ou a ilusões reconfortantes, podemos escolher um caminho diferente, viver apesar do absurdo. Aceitar essa realidade não significa cair na apatia. Pelo contrário, significa abraçar a liberdade de construir nossa própria jornada, sem esperar que um propósito divino ou um destino fixo nos diga o que fazer. Cada dia se torna uma escolha consciente de continuar, de encontrar beleza nos pequenos momentos e de dar significado às nossas próprias experiências. Camus nos convida a imaginar Sísifo feliz. Não porque sua tarefa tenha mudado, mas porque ele decidiu encarar sua existência de outra forma. O mesmo vale para nós. Se a vida é feita de ciclos e repetições, podemos aprender a enxergar o valor em cada instante, em cada ato, em cada pequena vitória. O sentido não está no fim do caminho, mas no próprio ato de caminhar. No fim, viver torna-se um ato de rebelião. Quando escolhemos existir plenamente, apesar da falta de respostas definitivas, estamos desafiando o absurdo. Estamos provando que não precisamos de um grande propósito universal para encontrar alegria e significado no agora. Porque no final das contas, o verdadeiro ato de coragem é viver apesar do absurdo.